A aula hoje vai ser em grupos. Vamos lá? Fala galera, na aula de hoje nós vamos falar sobre os agrupamentos. Bem, como que nós fazemos grupos ou como que nós pensamos em formas de agrupar certa quantidade de elementos? Bom, o nosso foco hoje é enxergar na aula de hoje os tipos de agrupamento. Deixando bem claro o que eu disse para você lá no nosso primeiro encontro, que nós tínhamos 5 modos, de contagem. Eram eles, Princípio fundamental da contagem, as permutações, os arranjos simples e as combinações, e a combinação com repetição ou combinação completa. Bom, no nosso foco de hoje, nós estamos aqui no tópico 3 e 4, que eu chamei de tópico 3 e subdividi em 2 para que ficasse melhor a nossa compreensão da aula. Porque ambos trazem a mesma ideia, a ideia de agrupar. Porém, há uma distinção entre eles. E é isso que nós vamos deixar bem claro na aula de hoje. É importante que você compreenda o seguinte: se eu vou agrupar, eu tenho uma certa quantidade N de elementos possíveis. Irei escolher P elementos, ok? Irei escolher P elementos. De modo que N seja sempre maior ou igual que P. Como assim, Diego? O que você está querendo dizer? Bom, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: imaginemos que nós estivéssemos em uma sala com 10 alunos e eu pedisse para você montar todas as possibilidades de reunir 3 alunos. Bom, provavelmente você deve estar aí entendendo a lógica, que é nada mais do que pensar que o nosso N possíveis de elementos seria 10, e que a nossa escolha seria 3. A primeira coisa que eu quero que você saiba é a distinção do qual agrupamento nós estamos falando. Se são os arranjos simples ou as combinações. Já guarda aí, ambos falam de agrupar. Tá? Ou seja, eu tenho uma certa quantidade de elementos, vou supor aqui meus 3 elementos, e eu vou escolher, por exemplo, 2. Tá? De quantos modos eu posso fazer essas escolhas? Normalmente, são essas perguntas que vão estar associadas a essas ideias. Ok? Bom, vamos lá. Para eu falar de arranjo, eu vou ter os agrupamentos em que a ordem dos elementos dentro do agrupamento importa. Como assim, Diego? Você quer dizer dentro do agrupamento? Eu sempre dou essa dica a todos os meus alunos. Faz uma escolha, brinca dentro da escolha e pergunta-se: a ordem importou ou não dentro da escolha? Então, se a ordem dentro da escolha importar, eu estou falando de um arranjo. Agora, se a ordem dentro da escolha não importar, então eu estarei falando de uma combinação. Mas para ambos, eu vou te dar a dica. Faz uma pequena escolha e brinca com a escolha. Depois, se pergunte: importou ou não a ordem? Se você responder sim, você tem um arranjo simples. Se você responder não, você tem uma combinação simples. Tá claro a distinção? Ok, vamos ver se está claro. O nosso exemplo inicial, que eu deixei aqui no meio, porque eu vou trabalhar com vocês, se nós estamos indo para este lado ou se nós estamos indo para esse lado, é o seguinte: um personal trainer possui à sua disposição 5 tipos diferentes de exercícios de um mesmo grupo muscular. Se esse personal deseja selecionar
3 exercícios para pensar na composição de treinos de um aluno, então a quantidade de modos de realizar essa composição é... Não quero isso. Se o personal deseja selecionar 3 exercícios para construir os possíveis treinos diários, sabendo que o músculo reage de forma diferente a cada exercício selecionado, então a quantidade de treinos distintos que ele pode formar é... E aí? Nós estamos num arranjo ou numa combinação? Pensa um pouquinho. Acredito que você já deva estar aí me respondendo o seguinte. Esse aqui seria um ou uma combinação simples. Esse aqui seria um arranjo simples. Não, Diego, eu não consegui enxergar. Por quê? Porque você não fez o que eu disse logo no início. Que era fazer uma pequena escolha e se perguntar: a ordem importou ou não? Dentro do que foi proposto para você. Ó, vem comigo. 5 tipos. Pensemos aqui 5 tipos quaisquer. A1, A2, A3, A4, A5. Então aí 5 tipos quaisquer. O que é que eu vou fazer? Selecionar 3. Ok, vou selecionar 3. Mas o que é que condiciona o meu pensamento? Ó, aqui ele só quer saber a composição de treinos. Ele não está preocupado com como o treino vai ser disposto. Logo, isso aqui é uma combinação de treino. E percebe que A2, A3, A1 é a mesma combinação de treino, não é a mesma disposição de exercícios, mas é a mesma composição de treino. Então é por isso que eu te disse, faz um exemplo e pergunta: essa composição de treinos é diferente desta composição de treinos? Se você responder não, é porque você já sabe que isso trata de uma combinação simples. Agora, se você tivesse feito a seguinte pergunta para esta situação: ele quer construir os treinos diários e ele sabe que o músculo reage de forma diferente para cada exercício que ele colocou. Então, esse aqui é um tipo de treino. Esse aqui é outro tipo de treino. Mas por quê? Porque o músculo reage de forma diferente para cada exercício selecionado. Então, aqui, o primeiro exercício selecionado seria o exercício 1. Aqui seria o nosso exercício 2. Tá? Então, ele responderia de forma diferente, tá? O grupo. Logo, a composição do treino, tá? Seria distinta. Logo, esse cabo aqui se trata de um arranjo simples. Bom, essa é a primeira ideia. Segunda ideia é você saber como calcula. Mas eu te disse lá no início do nosso estudo, no princípio fundamental da contagem, que ele mandava em tudo. E manda, inclusive, nisso. Pensa comigo. Vamos lá. Ó, vou responder essa situação, tá? Vou escolher o primeiro exercício para o treino do meu aluno. Primeiro exercício. Quantas possibilidades eu tenho? 5. Vou escolher o segundo exercício. Quantas possibilidades eu tenho? 4. Vou escolher o terceiro exercício. Quantas possibilidades eu tenho? 3. A resposta dessa pergunta, numericamente, é 60. 20 vezes 3. Ok, numericamente é isso mesmo. Existem 60 tipos de treinos diferentes com esses exercícios. Já nesse outro caso, pensa aqui comigo. Para o primeiro elemento da composição, ou seja, para o primeiro exercício, que vai compor a primeira possibilidade de composição, tá? Dos nossos exercícios, 5. No segundo, 4. Para o terceiro, 3.
Porém, nós sabemos que a ordem desses caras, suponha que aqui eu escolhi o A4, que aqui eu escolhi o A1 e que aqui eu escolhi o A5. Nós sabemos que a ordem deles não importa. Como é que eu tiro isso? Dividindo pelas possíveis sequências que podem ser formadas. 3 fatorial. Então a resposta disso seria 5 vezes 4 vezes 3 dividido por 3 fatorial. Numericamente, isso aqui é 3 vezes 2, vou botar aqui embaixo, 5 vezes 4 vezes 3, porque eu tenho um comentário a fazer. Então 3 vezes 2, esse cara passei com esse cara aqui passei com esse, simplificando dá 2, estaria 10. Beleza. Resposta numérica é 10 sim. Percebe que o que tu estudou lá no início, juntando o nosso acúmulo de aula, responde isso? Você não precisaria de uma fórmula pré-acabada para isso. Claro, você precisa conhecer? Sim. Mas se você estiver falando numericamente, só isso responde. Princípio fundamental responde quase tudo da análise combinatória. Vou dizer tudo. Tá? Ele responde tudo. Bom, o que é que eu preciso conhecer a mais? Então, por que você está me dizendo isso? Porque vai surgir na sua prova, vai surgir no seu concurso, vai surgir aí nos exercícios que você vai enfrentar. Então, você precisa conhecer. Nós, aprendemos uma coisa chamada fatorial. Esse número não é 5 fatorial, mas se eu fizer isso, 2 vezes 1 dividido por 2 vezes 1. Perceba que eu não mudei nada, simplifiquei, mas eu consigo reescrever. Onde isso aqui seria 5 fatorial dividido por 2 fatorial, que tem o mesmo significado. Que é isso que nós chamamos de arranjo de 5, 3 a 3. E é dessa maneira que nós fazemos a fórmula. Nós completamos ela. Nós completamos o necessário. Tenta generalizar agora. Pensa comigo. Para o primeiro elemento, n. Para o segundo elemento, n menos 1. Para o terceiro elemento, n menos 2. Para o quarto elemento, n menos 3. Para o pésimo elemento, vai ser n menos p menos 1. Tá, mas quantos elementos tem aqui? Se eu fui escolhendo p elementos, você pensa comigo, aqui tem p elementos. De quantos disponíveis? De n. O que é que falta para completar? N menos k. Aí você completa. É meio que é isso que eu fiz aqui. Você vai completando aqui até chegar em 1. E da mesma forma você completou aqui até chegar em 1. Mas você completou de que maneira? Você completou da forma n menos k fatorial. Mas quando eu junto tudo, isso vai dar n fatorial dividido por n menos p. Voltando aqui, p, porque eu já usei só p elementos. N menos p fatorial. E isso é o que nós chamamos de arranjo NP. Beleza? Então a partir de agora, grava aí no que eu vou te falar, por favor. Escrever isto pode ser um arranjo. Escrever isto, simbolicamente, é um arranjo. Escrever isto é um arranjo de forma fatorial. Então você precisa conhecer as 3 possibilidades? Sim. Claro, porque pode surgir ambas. Agora, se eu fosse fazer a conta numérica, Diego, tá? Eu só responderia assim. Eu só respondo assim, tá? Dessa maneira, numericamente. Aí quando eu venho para cá, aí pergunto para você, qual a diferença? Aí claro que você deve estar me dizendo, é a retirada das repetições. E é óbvio, porque é isso que distingue um arranjo de uma combinação. Então pensa de forma geral. Olha para cá. O que é isso mesmo, hein? É um arranjo de 5 em 3. Dividido por quem, hein? Por 3 fatorial. Então, beleza. Generaliza comigo. Combinação de n em p é um arranjo de n em p dividido por quanto, hein? Por p fatorial. Mas por que p fatorial? Porque eu tenho p elementos
onde eles podem mexer entre si e não geram novos modos de organizar. Então eu tenho que tirar a repetição. Tirando a repetição, P fatorial. Quando tu faz as continhas, né? Substitui aquilo ali, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tu chega na famosa fórmula que é n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Dica: a escrita fatorial, quando esses dois caras, 100 fatorial, somados, resulta no cara de cima, isso é um escrito de uma combinação. Entendeu? Ó, o que está faltando para chegar em 5 fatorial? 2 fatorial. Mas não pode só colocar um 2 fatorial aleatório, né? Eu retiro. Então, quando eu fosse escrever isso de forma fatorial, como é que ficaria? De 5 até 1, 5 fatorial. Dividido por quanto? 3 fatorial vezes 2 fatorial. Ó, dica. Soma desses dois caras, 100 fatorial, dá 5. E isso faz sentido lógico. Como assim, que sentido lógico doido é esse que tu tá falando por aí? Ó, vou pegar aqui mais 2 lapisinhos, pra você entender a lógica. Preste atenção. Olha que sentido lógico bacana. Escolher combinação de 5 em 2, como a ordem não importa, é a mesma coisa que escolher 3. Entendeu? Se eu vim aqui e escolher 2, automaticamente você escolheu 3. Por quê? Porque a ordem não importa. Se eu vier aqui e escolher 3, automaticamente eu escolhi 2. Isso nos diz uma propriedade muito interessante que as combinações têm. Uma combinação de n em p é igual a uma combinação de n em n menos p. Como assim? Uma combinação de 10 em 3 é igual a uma combinação de 10 em 7. Uma combinação de 8 em 5 é igual a uma combinação de 8 em 3. Uma combinação de 7 em 2 é igual a uma combinação de 7 em 5. Uma combinação de 6 em 1 é igual a uma combinação de 6 em 5. Entendeu? A lógica? Então, isso vem de onde, hein, essa ideia? Aqui. Dessa maneira de completar. Beleza? Bom, então, primeiro é importante que você conheça numericamente como fazer isso de forma prática. Você conheça o símbolo e você conheça a representação fatorial. Conheça fazer isso de forma prática, por favor, tá? Forma simbólica, pode ser uma dessas duas, representa a mesma coisa, tá? E de forma fatorial. Bom, depois disso, né, eu preciso compreender bem os problemas e analisar como que eles, né, podem aparecer. Vou trazer para você um problema bem interessante, né, que envolve um pouco dos nossos assuntos e aí que nós estudamos. Eu espero que você tenha compreendido aí a ideia de arranjo de combinação, tá? Vou dar mais um exemplozinho aqui para clarear sua mente nessa dica prática de conta. Ó, vem comigo. Se eu fosse calcular a combinação de 7 em 5, primeiro que eu não ia perder tempo calculando de 7 em 5. Eu calcularia a combinação de 7 em 2, que é mais rápido. Para escolher o primeiro, 7. Para escolher o segundo, 6. O que é que isso é? Um arranjo. Quem que tira a ordem? Dividir por 2 fatorial. Só que 2 fatorial é 2. 1, 3, e isso dá 21. Mais um, tá? Tu guardar bem aí. Combinação de 8 em 4. Como que tu desenvolve? Para escolher o primeiro, 8. Para escolher o segundo, 7. Para escolher o terceiro, 6. Para escolher o quarto, 5. Tira a repetição, 4 fatorial. Tá? Só que 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2. Manda 6 passear com 6. 4 passeia com 8, dando 2 aqui na simplificação. Isso aqui dá 35 vezes 2, 70. Tá? Então, por gentileza, te ajuda na praticidade das contas. Ok? Bom, quero dar um exemplo para nós começarmos a pensar na distinção das coisas que nós estudamos até o momento.
que é o seguinte. Imagine que você tem à sua disposição aí, tá, os seguintes símbolos: estrela, circunferência, quadrilátero, tá, coração e exclamação. Tá? Tá aí. E você vai formar senhas. Veja bem, você vai formar senhas de 3 dígitos. As suas senhas são senhas de 3 dígitos. Beleza? Vamos começar pela letra A. Letra A são senhas de 3 dígitos de qualquer jeito, desde que ela tenha 3 dígitos. Então, você pensa aqui comigo. Para o primeiro dígito, quantas possibilidades? 4. Para o segundo dígito, tem alguma restrição, algum problema? Não. Então, 4. Para o terceiro dígito, 4. Então, eu teria 4 a terceira possibilidade. Ok, agora vamos para a letra B. Tá? Na letra B, eu quero senhas de 3 dígitos distintos. Beleza? Para o primeiro dígito, 4. 4 não, volta, porque nós não temos 4, né? Presta atenção na aula, nós temos 5 possibilidades, 5 a terceira. Depois, vamos voltar para cá. Distinto, para o primeiro dígito, 5. Para o segundo dígito, 4. Para o terceiro dígito, 3. Ó, vou um pouquinho na aula, logo no início. O que é isso mesmo? Isso aqui é um arranjo de 5 em 3. Eu poderia ter respondido assim? Sim. Mas teria que estar o que na minha cabeça? Na minha cabeça teria, eu tenho 5 possibilidades. Vou escolher 3 distintamente um do outro, onde a ordem importa. Aí eu posso responder esse símbolo, que numericamente é isso, e que fatorialmente é 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Tranquilo? Então, percebe que isso aqui poderia ser respondido pelo princípio fundamental? Nós começamos a responder assim, tá? Então tem que estar muito claro na tua cabeça. Outra coisa que tem que estar muito clara na tua cabeça é que nessa contagem tu fez isso aqui: estrela, circunferência e coração. E nessa contagem apareceu esse grupo, apareceu este, apareceu este, apareceu este, apareceu esse e também esse. Sempre que você escrever este símbolo, sempre, numericamente é isso. Na sua cabeça tem que ter isso. Percebe a importância do entendimento, porque agora quando você chegar no problema, você vai pensar um pouco mais sobre ele. Vamos para a letra C. Na nossa letra C, eu agora não quero mais formar senhas de 3 dígitos, beleza? Eu quero simplesmente olhar para esse grupo, tá? E formar grupos de 3 elementos escolhidos ali, tá? 3 elementos escolhidos ali. Então, perceba lá o seguinte: vou escolher o primeiro elemento, 5. Vou escolher o segundo elemento, 4.
Vou escolher o terceiro elemento. 3. Se você for nessa empolgação, você erra, porque isso é um arranjo. E um arranjo, a ordem importa. Só que você vai formar grupos de 3 elementos, vamos até que são elementos distintos, né? De 3 elementos distintos. Porque senão vai dar a possibilidade de, sei lá, possível botar estrela, 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 né? 3 elementos distintos. Só que o grupo formado por estrela, circunferência e coração é um grupo, concorda? Tem alguma diferença desse? Não. Se não, vou dividir por 3 fatorial. Fazendo as contas, se você já sabe aí, vai dar 10. Simbolicamente, eu posso dizer que isso aqui é uma combinação de 5 em 3, ou, pela ideia que nós já aprendemos, uma combinação de 5 em 2. Numericamente é igual. E também não é só numericamente que é igual, né? De forma procedimental é igual também. Tá? Escolher 3 implica dizer que eu deixei 2. Ó. Escolhi 3, automaticamente eu escolhi 2. Tá? Claro que você vai atender aquilo que você busca na questão. Beleza? Então, outra coisa que tem que ficar bem claro, né? E aí, para analisar comigo. Quanto que tinha dado aqui? 60, numericamente. Por quê? Porque além de contar os grupos, que aqui, suponha que esse grupo aqui tem estrela, circunferência e coração. Tá? Esse grupo aqui, ele só apareceu uma vez. Esse aqui apareceu 6 vezes. Por quê? Porque neste caso, eu não estou só agrupando, eu também, além de agrupar, estou ordenando. É por isso que se você pegasse 60 e dividisse pelas possíveis ordenações, você vai achar 10. Então, é isso que eu quero que você perceba. Que a análise, ela é algo estrutural, lógico. É por isso que ela entra na parte de raciocínio lógico. Para que você saiba pensar, interpretar e, claro, se colocar dentro da sua ação. Porque é isso que vai clarear mais a tua mente dentro da problemática. Espero que você tenha compreendido aí as nossas ideias, principalmente da distinção do arranjo e do agrupamento. Nos encontramos em breve. Valeu, até mais.